Olá! A abordagem do tema História e Religião sempre contribui para novos olhares sobre acontecimentos sociais e culturais dos povos, como a religião. Contudo, não é uma tarefa fácil, são muitas as interpretações e opiniões. Nosso convidado, Sérgio da Mata, é um estudioso sobre o tema e lançou, em 2010, o livro História e Religião. Na obra, ele aborda a complexidade do tema, buscando contribuir para o trabalho dos historiadores no estudo dos fenômenos religiosos. Está começando o Religare, um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Sérgio, prazer recebê-lo aqui no Religare para falar sobre o seu livro. Prazer é todo meu, Flávio. Obrigado. Bom, História e Religião é o tema do seu livro. Você pode também se informar através do nosso blog, o blog do Religare. Lá você também acompanha outros temas que nós abordamos aqui. O endereço é pucminas.br/ppgcr. É lá que você encontra o acesso para o blog. Agora, você pode concorrer esta semana ao livro História e Religião, escrito pelo nosso convidado. Ligue para o nosso canal de voz, o número é 31, que é o código de área de Belo Horizonte, 3209-0122. Bom, então nós vamos deixar informações sobre o seu livro também lá no blog do Religare, Sérgio. Agora, vamos falar um pouco sobre a obra. A obra começa na capa. Eu confesso que fiquei um tempo aqui pensando na capa do seu livro. Como é que foi a escolha, o que a capa do livro retrata do conteúdo da obra? Bom, eu acho, Flávio, que isso já foi colocado por alguns pensadores, nós vivemos em grande medida numa era do simulacro. Eu não diria que as capas de livros são simulacros confiáveis do conteúdo que eles trazem, mas é inegável que todo autor quer ter uma capa interessante para o livro. E eu devo admitir que em especial a foto que foi utilizada, para mim, foi uma coisa muito importante de que ela realmente estivesse compondo, né, a capa. Em 2008 eu estive por um tempo pesquisando na Alemanha, na Universidade de Erfurt, e estive em Colônia visitando um amigo. E fiquei na casa dele e ele tinha precisamente essa foto fixada na porta da sua geladeira. E esse amigo, que é um historiador também, me disse, olha, eu vou tentar conseguir informações de onde é que essa foto está disponível, etc., para você, Sérgio. Porque eu fiquei imediatamente assim, fascinado por ela. Em 2009, estive fazendo pós-doutorado, que terminou no ano passado, em 2010, em Berlim. E aí tive a oportunidade de entrar em contato com a editora. A foto é de um fotógrafo alemão ligado ao movimento trabalhista. Foi tirada em 1939, no sul da Alemanha. Walter Martin, né? Isso, Walter Martin, na Bavária. E, para mim, realmente, ela é radicalmente feliz no sentido do que ela simboliza, para mim, do que é a relação do homem com a religião num regime de modernidade tardia, talvez. Sim, a foto é de 39. 39, exatamente. Bom, antes de falar sobre a obra propriamente dita, né, você propõe um livro nessa coleção História e Reflexões, né, e você traz então a discussão sobre história e religião. Como que é o âmbito, né, acadêmico, né, para os historiadores no estudo da religião? Como está esse cenário hoje, particularmente no Brasil, Sérgio? Eu acho que existe entre historiadores um certo gap no que diz respeito no Brasil ao estudo do fenômeno religioso. Se nós compararmos, Flávio, a situação com o campo das ciências sociais, sobretudo, mais de pelo menos uns 20 anos para cá, também no campo da ciência e da religião. Enquanto que todos nós sabemos disso, você muito bem, alguns dos clássicos das ciências humanas foram escritos precisamente sobre os fenômenos religiosos, né? Se a gente pegar toda a tradição francesa e alemã também, mas holandesa. No Brasil, muito rapidamente, a sociologia, a antropologia e também, mais recentemente, a ciência da religião tomou a religião como um dos elementos essenciais para a compreensão das sociedades humanas.
Entre nós, historiadores, essa relação, curiosamente, brasileiros, né? Ela não é tão fácil, ela não é tão pouco problemática, talvez, quanto é nas ciências sociais e na ciência da religião. A intenção era, portanto, escrever um livro que fosse voltado mais para esse público, mais para os historiadores. Eu acho que foi uma tentativa, talvez os leitores vão dizer se feliz ou não, de promover uma aproximação com um objeto que para nós ainda continua, para a maior parte de nós ainda continua sendo um pouco difícil. Sim. Os trabalhos existem, né? Você dizia um pouco antes da nossa gravação que no Rio há um grupo que tem trabalhado muito seriamente. Quais são outras iniciativas? Olha, na verdade, eu acho que é uma certa pulverização. Foi criada, alguns anos atrás, a Associação Brasileira de História das Religiões, que inclusive é filiada à Associação Internacional de História das Religiões, né? Mas percebe-se ainda um processo um pouco nos seus inícios ainda, né? A BHR, ela não conseguiu agregar até o momento, né? Eu diria, uma boa parte da comunidade de historiadores que trabalha com os fenômenos religiosos. Então, as iniciativas ficam relativamente isoladas, né? Sobretudo para quem trabalha com o período colonial brasileiro, há uma quantidade grande de pessoas, de pesquisadores que trabalham com as irmandades, ainda é um tema muito forte, né? Cujo grande iniciador de uma vertente mais recente é um historiador mineiro, foi meu professor, Caio Boschi, também professor da PUC, mas tende a haver uma certa repetição. Não há nenhuma grande novidade nesse campo, há que se dizer. Uma outra corrente interessante são os estudos sobre Inquisição, que tem no Rio de Janeiro um centro muito forte. Na Bahia, há alguns trabalhos inovadores, mais recentemente, sobre jansenismo, tanto no Brasil quanto em Portugal. Mas, de uma maneira geral, Flávio, eu diria que você não tem ainda um acúmulo, né, em termos de uma massa crítica nos estudos sobre religião entre historiadores brasileiros, da mesma maneira que você tem, por exemplo, no campo das ciências sociais ou da ciência da religião. Sim, sim. Olha, eu sinceramente acho que cada capítulo do seu livro caberia um religar específico, né? Mas vamos tentar, né, passear pela obra. Logo na introdução, você fala, Sérgio, sobre o modo como a religião vem sendo tratada, né? Numa perspectiva... bom, não vou antecipar a sua resposta. Vamos falar sobre esses três aspectos que você fala e a sua posição, né? Bom, uma coisa que me chama a atenção, e eu noto isso na relação com os meus próprios alunos na Universidade Federal de Ouro Preto, Flávio, é que na verdade, há uma disposição antirreligiosa muito difundida. Bom, o problema não é que o indivíduo em si se sinta mais ou menos religioso. A questão é, a religião, enquanto um objeto de estudo, de análise, como qualquer outro, ela merece ser estudada, ela tem uma dignidade no sentido de um objeto como qualquer outro e mais, né? Ela é uma variável fundamental para entender a história das sociedades humanas? É evidente que sim. O que eu percebo, e isso está expresso logo no início do livro, é que é uma disposição antirreligiosa de princípio, né? Uma incapacidade de aceitar a religião como um tema realmente de pesquisa científica. Isso tem uma longa tradição no campo das humanas, pelo menos desde Feuerbach até Freud, pelo menos. Não obstante, Freud tem escrito muito e bem sobre a religião. Por outro lado, você teria uma outra posição, que é uma posição de uma aceitação incondicional da religião naquilo que ela teria de uma verdade metafísica que ela expressa, né? Então, ela expressaria, de fato, como no caso de Jung, é um dos casos interessantes, de fato, algo que está para além do plano do perceptível. E eu procuro estabelecer um diálogo entre as duas posições, não me posicionando nem entusiasticamente a favor daqueles que dizem não há nada além da vida e muito menos afirmar categoricamente ou defender que não existe nada além da vida, né? Que há algo além da vida. Isso não cabe ao historiador da religião. Esse tipo de especulação
não está no nosso plano de considerações. O que se trata é de fazer uma reconstrução social, histórica, cultural, psicológica até, do fenômeno religioso. E para isso, esse tipo de consideração pode ser deixado de lado. Sim. Então é isso que caracteriza o historiador da religião. E a religião é um tema bastante complexo, não, Sérgio? Bom, na verdade, o acúmulo de conhecimento a respeito da religião é uma coisa simplesmente fabulosa, né? Um livro como esse, que sequer um livro de introdução, não poderia ter a pretensão de servir de suma, né? Ele apenas aponta direções. Mas o importante, no meu entender, é que o historiador da religião esteja atento não apenas ao que os próprios historiadores escrevem sobre religião, e grandes historiadores escreveram sobre religião, por exemplo, os fundadores da chamada Escola dos Annales, Marc Bloch, Lucien Febvre, né, autores mais recentes da microhistória, o próprio Carlo Ginzburg, né, é um daqueles que trabalhou o tempo todo com religião, trabalha, né? Isso se estende, evidentemente, ao caso de autores alemães conhecidos. Quer dizer, as possibilidades são infinitas, são enormes mesmo. História e religião é o tema do Religário de hoje. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta hoje conversando com Sérgio da Mata, professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Sérgio da Mata lançou em 2010 o livro História e Religião, que é o tema do Religário de hoje. Para concorrer ao sorteio deste livro, ligue para o nosso canal de voz 31 3209 0122. Esse livro foi oferecido pela Autêntica Editora. Sérgio, você já no capítulo 1º discute sobre consciência mítica e consciência histórica, né? Nós poderíamos separar esses dois modos de compreender a relação do homem com o tempo, com o espaço. Como é isso, né, no seu trabalho? Eu diria que sim e não. Bom, a intenção ao escrever a respeito é que o fato, inclusive, que às vezes tem a ver com uma trajetória. Já há alguns anos eu trabalho simultaneamente no campo de história da historiografia e de teoria da história. E, evidentemente, a questão da consciência da temporalidade, o fenômeno temporalidade, se coloca para a filosofia como um tema muito central, pelo menos desde a obra de Husserl, no início do século XX. Ganhou muita força com Heidegger e com, enfim, uma série de outros pensadores. E hoje os historiadores estão pensando cada vez mais a questão da temporalidade. A intenção era tentar mostrar como é que a experiência humana do tempo está diretamente relacionada também com os nossos sistemas religiosos. E a ideia, então, era tentar mostrar, e o Eliade, para mim, é uma referência importante, mas não apenas ele, né, de que maneira a experiência do tempo, naquelas sociedades que nós chamaríamos de pré-modernas, está fortemente vinculada ao mito. Quer dizer, o tempo é, em princípio, em última análise, um tempo do eterno retorno, né? Como é e por que, em um certo instante, a sociedade passa a desenvolver uma noção de temporalidade marcada por uma linearidade, um tempo de início, meio e fim. Como é que se quebra essa lógica do tempo do mito? E aí eu tento desenvolver, com base em alguns autores importantes, uma análise a respeito, mostrando que, bom, há um primeiro corte fundamental, e isso já foi estudado por muitos, com o judaísmo, sobretudo com o profetismo judaico, né? E um segundo momento importante aconteceria no bojo daquilo que Karl Jaspers chamou de Achselzeit, né? Que foi a era axial, ou seja, um momento entre o século VIII e VI antes de Cristo, segundo depois de Cristo, VIII antes de Cristo, segundo depois de Cristo, em que os grandes sistemas éticos religiosos da humanidade passaram gradativamente a romper com a lógica do mito, né? Em que o homem passa, por assim dizer, a ser dono da sua própria relação com o tempo. Embora, e aí eu concordo contigo, uma separação radical entre tempo mítico e tempo histórico é problemática, porque as sociedades modernas não deixaram de produzir mitos. E o tempo inteiro nós estamos nos relacionando com um tipo de pensamento que é, em grande medida, mítico. Então, não é uma lógica de sucessão no sentido radical,
mas é claro que para sociedades modernas o tempo histórico, né, é a forma predominante, por assim dizer. Sim. Esse campo da historiografia da religião, né, toma a religião como objeto. Há alguma variação assim, no modo como compreender esse objeto, ou a historiografia não é, sempre tratou a religião de uma mesma forma? Como é isso? Bom, no campo da história dos estudos religiosos, eu pretendi, no segundo capítulo, Flávio, mostrar como é que o desenvolvimento dos estudos sobre religião é algo que ainda não tinha sido devidamente tratado. Nós tínhamos alguns manuais que tentavam elaborar um pouco essa questão, mas ficavam um pouco muito naquela geração do Eliade, depois Weber, etc., sem tentar fazer uma análise diacrônica do processo. Então, eu comecei do início, evidentemente, com Eusébio de Cesareia, mostrando como é que, na verdade, ao longo, seja da Idade Média, mas sobretudo na Idade Moderna, o estudo sobre a religião começa a agregar aquilo que a gente chama de método filológico e crítico, né? Aquilo que normalmente os historiadores não acham que tenha acontecido, ou seja, de que os estudos sobre história da religião, desde muito cedo, desenvolveram uma perspectiva histórico-crítica, nesse sentido, eu diria, científica. É algo interessante, porque você observa já desde os séculos 16 e 17, uma metodização crescente da historiografia religiosa, algo que no século 18 e 19 vai se frutificar de uma maneira muito, muito forte, tanto na França quanto na Alemanha, né? E aí, a partir do século XIX, é uma trajetória que nós conhecemos mais. Então, tentar mostrar diacronicamente como é que o estudo dos fenômenos religiosos sempre teve uma enorme dignidade, né? Seja no campo da teologia histórica, seja no próprio campo historiográfico. Sim. Sobre essa questão do método, né? A história, ela consegue desenvolver um método específico para o estudo do fenômeno religioso? Bom, esse é um ponto muito interessante, né? A rigor, o que nós chamaríamos de método histórico-crítico, sequer é uma invenção dos próprios historiadores. Nós sabemos que, pelo menos, dois grandes historiadores do início do século XIX, que são figuras, evidentemente, de enorme importância para a história da nossa disciplina, tanto Niebuhr, Barthold Georg Niebuhr, quanto um dos seus discípulos, que foi Leopold von Ranke, eles desenvolveram o método histórico fortemente influenciados pela análise filológica, né? Eles simplesmente agregaram aquilo que os filólogos alemães já faziam, quer dizer, análise histórico-crítica de textos, para aferir em que medida esses textos têm a sua autenticidade. Então, inclusive o próprio Ranke, na verdade, ele nunca estudou história. Ele tinha estudado, nos estudos de graduação, filologia e teologia, em Leipzig. De forma que, num certo sentido, eu te responderia, os historiadores não têm uma perspectiva radicalmente própria, uma vez que ela já era praticada em outras disciplinas e ela foi agregada. O que não é, na verdade, um problema. À medida que a gente tem o desenrolar do século XIX, o que os historiadores fazem cada vez mais é agregar perspectivas metódicas que eram desenvolvidas em outras disciplinas, por exemplo, o método comparativo, né? E que foi pioneiramente praticado no campo também dos estudos linguísticos, né? Então, em grande medida, nós somos muito devedores dos estudos linguísticos e literários, né, até hoje. Sim, na medida que a gente prima pela interdisciplinaridade, isso chega a ser até uma virtude, né? Diria que sim. Sim. Você termina o livro com uma série de ensaios sobre, você chama de pequena morfologia histórica da religião. O que você propõe no final do livro? O livro, ele não obstante seja pequeno, eu tenha concebido como uma obra introdutória, eu tentei fazer alguns ensaios. Eu tentei, na medida do possível, ser criativo quanto à forma, né? E eu acho que não há trabalho histórico interessante sem, evidentemente, uma análise diacrônica. Então, a primeira parte do livro, ela se desenvolve num sentido muito diacrônico, né? Eu tento mostrar a história da disciplina, história da religião.
No segundo momento, eu mudo completamente, e é essa parte que você se refere, eu mudo completamente a perspectiva. Eu passo a trabalhar com um método morfológico, ou outros diriam comparativo, outros diriam fenomenológico, que foi desenvolvido por autores pelos quais eu tenho imenso respeito, né? O mais conhecido deles, Mircea Eliade, mas menos conhecido no Brasil e igualmente importante, Gerardus van der Leeuw, que era um holandês que trabalhou muito na década de 20 e 30. Aliás, foi o primeiro ministro da cultura holandês no pós-guerra. Esses autores desenvolveram uma perspectiva que é, em grande medida, anti-historicista. Então, o livro, ele, num certo sentido, ele trabalha com essa dualidade, quer dizer, a necessidade de estudar a religião tanto numa perspectiva histórica, diacrônica, mas também numa perspectiva sincrônica, estrutural, fenomenológica. E esse último capítulo, que é essa pequena morfologia histórica da religião, tenta desenvolver de uma maneira, eu diria, quase muito ensaística, análise de alguns fenômenos fundamentais que dizem respeito às religiões. Então, sim, ascetismo, ateísmo, teodiceia, outros tantos, que não costumam ser muito frequentados pelos historiadores. Sim. E cuja análise, inclusive, deve muito à análise, seja dos cientistas da religião, seja dos próprios teólogos. Sim. Bem, nós já vamos terminando. Eu gostaria de voltar à capa do livro. Nós vivemos numa era, você disse, né, crítica em relação à religião, né? Mas seria o caso de falar em algo como um momento pós-secular? Há um retorno do religioso? É uma provocação imensa para você, não é? Que eu aceito com muito prazer. Eu acho, um dos autores, nós conversávamos a respeito no intervalo, um dos autores que defende essa ideia de uma sociedade pós-secular é o próprio Jürgen Habermas. Eu acho essa ideia absolutamente sem sentido. Não há um retorno ao religioso pelo simples motivo que o religioso nunca se dissolveu, nunca foi, né? Então, eu trabalho com a perspectiva de um sócio-fenomenólogo alemão, que é o Thomas Luckmann. E na perspectiva do Luckmann e da antropologia filosófica, eu acho que fica, eu imagino, bem fundamentado no livro, que não há experiência humana sem algum tipo de religiosidade. Talvez fosse interessante um pouco se afastar do conceito de religião, dado o registro um pouco institucional demais que ele tem, e trabalhar com a ideia de religiosidade por ser mais plástica e por se tratar, no meu entender, de um universal humano. Sérgio, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo livro, pela contribuição que você traz aos estudos de história da religião. Eu que agradeço, Flávio. Sim. O Religário hoje fica por aqui. Detalhes sobre este programa você acompanha em nosso blog, no endereço pucminas.br/ppgcr. Agradeço a sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religário, Conhecimento e Religião.